Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Sou o professor Anderson. Na aula de hoje a gente vai definir um novo tipo de equação que serve para representar, e definir uma reta. São as equações de uma reta na forma planar. Isso vem lá da aula passada, né? Nós vimos que se eu pego aqui duas equações gerais de dois planos, né? Ou seja, duas equações nas incógnitas x, y e z, né? Duas equações de grau 1, né? Nessas três incógnitas, a gente, quando resolve esse sistema, você está procurando a interseção, né, desses dois planos. Às vezes, essa interseção é uma reta, tá? Então, essa maneira de representar a reta como uma interseção de dois planos, nós vamos dizer que a forma, o sistema de equações da reta R, né, no caso, foi o nome dessa reta, na forma planar, tá? Só cuidado, nem sempre, né? Duas equações desse tipo representam uma reta, tá? Porque os planos podem ser paralelos ou coincidentes. Mas quando eu disser assim, apresentar uma reta assim, né? Ó, considero essa reta dada por essas equações aqui, dada pelo sistema de equações na forma planar. Então eu estou dizendo que essas equações são equações de dois planos que tem interseção, que é essa reta, tá? Então, o sistema de equações de uma reta R na forma planar basicamente é um sistema de equações de duas equações, né, e três variáveis, x, y, z. Tá? Que no final das contas é uh, duas equações gerais de dois planos. Tá? Então aqui nesse exemplo, que é no item A, em todos os itens na verdade, né, eu dei uma sistema de equações paramétricas para cada item. E a gente quer obter as equações na forma planar, tá? Para cada uma dessas retas. Então a ideia é a seguinte: você vai eliminar o parâmetro. Tá? Então vamos. O item A ali, ó. Pega essa equação 1 aqui, ó. Isola o t. Então x é 1 menos t. Isso implica que t é 1 menos x. Aí você vai nas outras equações e substitui t por 1 menos x. Então na segunda equação ali, ó. Y é 2 mais 2t. O y vai ficar 2 mais 2 vezes 1 menos x. Né? Estou usando ali que eu pintei amarelo. Então y é 2 mais 2 menos 2x. Então y é 4 menos 2x. Deixa eu colocar aqui, ó. Y igual a 4 menos 2x. Se você quiser deixar na forma lá de uma equação geral de um plano, é só igual a zero, né? Então vai ficar 2x mais y menos 4 igual a zero. Isso aqui é uma equação, ó. Determina um plano, tá? Determina um plano que contém essa reta. Agora falta determinar o outro. Então o que você vai fazer? Vai pegar esse de amarelo aqui, ó. Vai substituir na equação 3 aqui, ó. Tá? Isso aqui é 2, isso aqui é 3. Então, mesmo processo. Então a equação é z igual a 3 mais t. A gente escreveu x como sendo 1 menos x, tá? Então z vai ficar 3 mais 1 menos x. Então z é 4 menos x. Igualando a zero. Vai ficar que x mais z menos 4 é igual a zero. Então essa aqui é a outra equação, né? É uma outra equação de plano que contém aquela reta. A reta R, aqui do item A.
Assim, né? O sistema de equações da reta R na forma planar tem essas duas equações. 2x mais y menos 4 igual a zero, né? Essa equação. E essa aqui. X mais z menos 4 igual a zero. Tá? Então, todo exemplo vai ser assim. Né? Então, assim, eu tenho a equação paramétrica, quero passar para planar. Pego uma equação, isolo t, isolo o parâmetro em alguma equação. Aí, então você vai ter o parâmetro escrito em termos de uma das variáveis x, y, z. Né? Aí você vai nas outras duas equações que você não mexeu e troca o t por essa expressão que você acabou de encontrar. Aí você vai obter duas equações gerais dos planos, que são as equações gerais dos planos, cuja interseção é justamente a reta que você tem definido. Tá? Então agora no item meio considera essa reta R, ó, que tem equações paramétricas x igual a 2, y igual a 1 mais t, z igual a 2 mais t. Z igual a 1 mais t também, né? Então olha só, se você olhar as equações 2 e 3, você pode igualar os lados direitos, né? Ou seja, y é igual a z. Tá? Y igual a z já é a equação geral de um plano, tá? Então a gente acha uma assim, fácil. E a outra equação de um plano já está aqui, ó. X igual a 2. Que é a mesma coisa que escrever x menos 2 igual a 0. Tá? Então a gente já conseguiu deduzir uma equação geral aí. As equações na forma planar dessa reta. Facinho, né? Se eu viesse aqui no y, isolasse o t, e depois pegasse o resultado e substituísse aqui embaixo, você chegar de novo que y é igual a z. Tá? Não tem muito segredo. Ó, no item B, né? Então nós temos que y é 1 mais t, né? Essa é a equação 2. E o z é 1 mais t. Se eu faço a de cima menos a de baixo, membro a membro, você chega aqui y menos z igual a 0. Então, os pontos da reta R satisfazem essa equação, que é a equação geral de um plano. E aí, como a gente já tem que a reta R, pela primeira equação, está contida no plano x igual a 2, tá? Então, no x que é no plano, né, que é paralelo ao plano YZ, e que corta ali, né, o x na abscissa 2, né? Corta o eixo x ali no 2. Então nossa reta aqui, ó, é dada por essas equações: x igual a 2, y menos z igual a 0. Ou melhor, né? Vai ficar mais bonitinho ainda. A equação x igual a 2, né? Ou seja, x menos 2 igual a 0. Portanto, as equações de R na forma planar vão ficar x menos 2 igual a 0, y menos z igual a 0. Agora o item C. Se você tem numa das equações paramétricas de uma reta, em alguma das equações o parâmetro não aparece, então aquilo que você tem é uma equação de um plano. Tá igual aqui, ó. X igual a 2 é a equação de um plano, né? Equação geral de um plano. Também, ó, y igual a 0, z igual a 4, são duas equações de dois planos. Então aqui, ó, no item C já temos a forma planar, né? Você pode desconsiderar a primeira equação. Então o sistema formado pelas equações y igual a 0 e z menos 4 igual a 0 formam equações da reta R na forma planar, tá? Então é y igual a 0, z igual a 4. Então isso implica que y igual a 0 e z menos 4 igual a 0. Portanto, a nossa reta R
tem a forma planar dada pelas equações y igual a 0, z menos 4 igual a 0. Tá? Então, sempre que você tem uma equação ali no sistema de equações paramétricas da reta, em que tem uma equação em que o parâmetro não aparece, essa já é uma equação ali das equações de R na forma planar. Bom, gente, vamos resolver agora o exemplo 87. A ideia é a seguinte: eu tenho a equação da reta R na forma planar, eu quero encontrar a equação vetorial. Bom, lembrando, para encontrar a equação vetorial de uma reta R, você precisa escrever uma equação desse tipo, né? X igual a mais TR, onde R é um vetor diretor dessa reta, ou seja, um vetor paralelo a essa reta, e A é um ponto dessa reta conhecido. O vetor diretor que a gente vai encontrar vai ser fornecido pela escolha de 2 pontos da reta R, né? Então, ó, a gente tem uma reta R, eu vou encontrar um ponto A, um ponto B nessa reta, então o vetor AB é um vetor diretor dessa reta, certo? Então você monta ali a equação vetorial. Se estivesse pedindo equação paramétrica, equação simétrica, era análogo. Acha um vetor diretor, acha um ponto, ou seja, acha 2 pontos. Achando 2 pontos é suficiente, tá? Então a gente tem que vir aqui na equação da reta R, procurar 2 pontos. Como é que você acha 2 pontos aqui? A gente vai chutar valores para uma das variáveis. Então, primeiro vamos chutar y igual a 0. Se eu chutar y igual a 0, a primeira equação fica x mais 3e menos 1 igual a 0. A segunda equação fica x mais 2e igual a 0. Se esse novo sistema tiver solução, você encontrou um ponto na reta R com ordenada 0, ou seja, com y igual a 0. Tá? Pode ser que eu chute um valor que não tem solução. Quer dizer que se eu chutar, por exemplo, se eu chutasse y igual a 0, aí eu caio no sistema que não tem solução, significaria que essa reta não tem nenhum ponto com y igual a 0. Tá? Não tem nenhum ponto nessa reta com ordenada igual a 0. Então, se o y é igual a 0, então aquele sistema, como eu falei, vai ficar x mais 3z igual a 0, x mais 2z igual a 0. X mais 3z é igual a 1. Não. X mais 3z igual a menos... Vai ficar x mais 3z menos 1 igual a 0. Não, ou x mais 3z igual a 1. X mais 2z igual a 0. Agora vamos resolver. X mais 3z igual a 1. Isso implica que o x é 1 menos 3z. Pega e substitui na segunda equação. Então, x mais 2z é igual a 0. Isso implica que 1 menos 3z mais 2z é igual a 0. Então, 1 menos z igual a 0. E assim a gente encontra z igual a 1. Volta ali na igualdade amarelo, substitui z igual a 1. Então, x é igual a 1 menos 3z. Isso implica que x é 1 menos 3 vezes 1. Ou seja, x dá menos 2. Portanto, a gente encontrou um ponto nessa reta, né? Ele vai ter x igual a menos 2, y igual a 0 e z igual a 1. Né? Ou seja, é um ponto de ordenada 0 que a gente achou. Vou chamar esse ponto de A. Então, o ponto menos 2, 0, 1 é um ponto da reta R. Tá? Vamos chutar outro valor. Vou chutar 1 que eu sei que vai dar certo. Tá? Y igual a 1. Se y igual a 1, então o sistema vai ficar assim, ó. X mais 3z igual a menos 1. X mais 2z igual a 1. Né? Ó, se y for 1, isso fica x mais 3z mais 1, né? Que fica 2 menos 1 aqui.
mais 1. Então fica x mais 3z igual a menos 1. E fica x mais 2z aqui na menos 1. Ou seja, x mais 2z igual a 1. Que é o que está aqui. Aí você resolve, igual ao anterior. Da primeira equação, ó, se x mais 3z igual a menos 1, isso implica que x é menos 3z menos 1. Pega e substitui a segunda equação agora. Então, x mais 2z é igual a 1. Isso implica que menos 3z menos 1 mais 2z é igual a 1. Então isso implica que menos z menos 1 igual a 1. Então z vai dar menos 2, né? Então z é menos 2, o x a gente sabe que é 1, né? O y é 1, né? Falta o x, né? Então pega o z igual a menos 2 e substitui no amarelo aqui, ó. Então x fica menos 3 vezes menos 2 menos 1. O x fica 6 menos 1, x igual a 5, então. Então nós encontramos um ponto que eu vou chamar de B na reta R de coordenada 5, 1, menos 2. Então eu preciso obter o vetor diretor dessa reta, né? Vou fazer AB, ou seja, você faz coordenadas de B menos coordenadas de A. Isso dá o vetor 5 menos menos 2, 7. 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. Só confirmar. Eu errei aqui, ó. O B é 5, 1, menos 2, né? A terceira coordenada fica menos 2, menos 1, menos 3. Bom, então acabou, né? Uma equação vetorial da reta R vai ficar x igual. Vou usar o ponto A, menos 2, 0, 1, mais t vezes 7, 1, menos 3. Vamos resolver item B agora. É análogo ao anterior, tá? Vamos achar dois pontos e montar a equação. Olha só, vou chutar x igual a 0. Z igual a 0, desculpa. Se o Z for 0, aquele sistema vai ficar assim, ó. X mais y igual a 1. X mais y igual a 0. É só olhar aqui, ó. Se o z for 0, fica x mais y menos 1 igual a 0, ou seja, x mais y igual a 1. E aqui na segunda fica x mais y igual a 0. Esse sistema é incompatível, né? Não tem solução, né? Não tem como x mais y dar 1 e 0 ao mesmo tempo, tá? Então esse sistema é incompatível. Isso significa que nessa reta não tem nenhum ponto de cota 0. Não tem nenhum ponto que passa ali pelo plano z igual a 0, tá? Então vou ter que chutar outro valor. Vamos chutar y igual a 0. Chutando y igual a 0, então aquele sistema fica x mais z igual a 1. X menos z igual a 0. Então vamos resolver esse sistema. Se você somar, né, as duas equações membro a membro, você vai obter x mais z mais x menos y menos z igual a 1 mais 0.
Aí aqui, ó, o z vai embora com o z. Sobra 2x igual a 1. Ou seja, x é meio. Então aqui eu tô já assumindo que y é 0. Mas a segunda equação, ó, x menos z igual a 0, isso implica que z é igual a x, né? Mas como x é meio, então z também é meio. Tá? Então, esse ponto de coordenadas meio, 0, meio é um ponto da reta R. Agora vamos chutar outro valor para o y. Vamos chutar y igual a 1. Então aquele sistema lá, o b, né? Então se y for 1 vai ficar x mais 1 menos 1 mais z. Ou seja, x mais z igual a 0. E de baixo vai ficar x menos z igual a menos 1. Então x mais z dá 0 e x menos z dá menos 1. Vamos resolver esse sistema? Vamos somar de novo as duas equações, tá? Então aqui sobra um z menos z. Então x mais x, 2x, igual a menos 1. Isso implica que o x vale menos meio. Se o y for 1, x é menos meio. Agora o z. Da primeira equação, ó, x mais z igual a 0. Então z é menos x. Então z é o oposto de menos meio. Ou seja, z é meio. Então a gente encontrou mais um ponto da reta R que vai ter coordenadas menos meio, 1, menos meio. Menos meio, 1, meio. Agora, o vetor diretor que a gente vai encontrar, vamos pegar o vetor AB. Então você faz menos meio, 1, meio, menos o ponto A aqui, ó, de coordenadas meio, 0, meio. Então o vetor AB vai ter coordenadas menos meio, 2 meios. 2 meios é menos 1. Na segunda coordenada fica 1 menos 0, que dá 1. A terceira coordenada é meio menos meio, que dá 0. Então esse aqui é um vetor diretor da reta R. Então nós já temos os pontos da reta, né? Então uma equação vetorial da reta R vai ter coordenada, vai ser da forma x igual, vou usar o ponto A, meio, 0, meio. Mais t vezes o vetor diretor que a gente acabou de achar. Agora nós vamos fazer o item C. Então olha só nessa equação aqui, ó. Na primeira equação apareceu um plano x igual a 3, né? Não aparece nem o y nem o z. Então todo ponto dessa reta vai ter abscissa igual a 3. Tá? Independente. Então vamos substituir x igual a 3 na segunda equação. Tá? Todo ponto dessa reta tem abscissa igual a 3. Então, substituindo x igual a 3 na segunda equação, você vai obter que
A segunda equação é assim, ó, 2x menos z mais 1 igual a 0. Então 2 vezes 3 menos z mais 1 igual a 0. Então z dá 7, né? Bom, falta achar um y agora, né? Olha só o que a gente provou. O y está livre. Se eu pegar x igual a 3 e z igual a 7, as duas equações são verdadeiras independente do y que eu escolher. Tá? Então, qualquer valor de y que eu jogar, se eu manter x igual a 3 e z igual a 7, eu tenho um ponto dessa reta, tá? Então, pega o A como sendo o ponto de coordenadas 3, 0, 7 e B o ponto de coordenadas 3, 1, 7. Então esses são dois pontos, né? Na reta R. Tá? Portanto, uma equação vetorial da reta R vai ser x é igual a 307 mais t vezes o vetor AB. Só que eu não achei ainda AB, né? O vetor AB aqui nesse caso, você faz 307 AB, né? 317 menos 307. Né? Tanto faz, né? Se usar fazer AB ou BA, vai dar sempre o vetor diretor, tá? Ou qualquer múltiplo. Então isso aqui vai dar o vetor 010, né? Tá, então isso aqui é um vetor diretor da reta R. Então essa é a equação vetorial dessa reta. Agora, para o item D, ele já me deu o y e o z fixos. Então, para qualquer ponto da forma x20 é uma solução desse sistema de equações, né? O x está livre. Então, só chutar dois valores de x e obter dois pontos na reta R. Tá? Então, se x igual a 0, você vai obter o ponto de coordenada 0, 0, 2, 0. Isso é um ponto da reta R. E se x igual a 1, o ponto B de coordenadas 1, 2, 0 também é um ponto de R. Como vetor diretor, vamos usar AB. Você faz 1, 2, 0 menos 0, 2, 0. E vai dar o vetor 1, 0, 0. Tá? Portanto, a reta R tem como equação vetorial x igual a 0, 2, 0 mais t vezes 1, 0, 0. Bom, com isso a gente encerra aqui esses exemplos aqui, né? Bom, a gente vai encerrar a aula, vamos demonstrar esse teorema. Então ele fala o seguinte, ó. Pega as equações da reta R na forma planar. Então um vetor, ele é paralelo a essa reta, né? Mesma coisa dizer que ele é vetor diretor dessa reta, essencialmente C vale essa equação aqui, ó. E essa aqui. Então A1M mais B1N mais C1P igual a 0. E A2M mais B2M mais CP igual a 0. Ou seja, você substitui aqui, né, nessa parte aqui da equação as coordenadas pelas coordenadas de U. E aqui também, ambos têm que dar 0. Isso é uma equivalência para o fato do vetor U ser paralelo a essa reta. Isso basicamente a gente já provou lá atrás, tá?
foi nesse teorema aqui, ó. A gente provou quando que um vetor U é paralelo a um plano π. Se somente C vale isso. Tá? Por que a gente já provou? Porque olha só, esse vetor se ele é paralelo à reta R, em particular ele é paralelo ao plano que é descrito por essa equação aqui. Isso equivale a dizer que A1M mais B1N mais C1P é igual a 0. Tá? Também, se U é paralelo à reta R, em particular, as coordenadas, ele é paralelo ao plano, né, que é descrito por essa equação aqui, ó. Em particular, pelo teorema que a gente já provou, A2M mais B2N mais CP igual a 0. Então o resultado é, se o U é paralelo a essas duas retas, sem somente ser U é paralelo a esses dois planos. Que pelo teorema 78, né? Esse aqui, ó. Tem que valer isso e tem que valer isso. Tá? Então, basicamente o teorema já está demonstrado. Eu vou meio que demonstrar aqui de novo, fazendo as contas. Tá? Sem usar o teorema que a gente tô falando que fala sobre paralelismo entre vetor e plano, tá? Então, vamos provar isso aqui, ó. Isso aqui é equivalência, tá? Então, pega um ponto A de coordenadas x0, y0, z0. Dizer que ele pertence a R equivale a dizer que, se eu substituir ele nas equações de R, x0, y0, z0 é uma solução desse sistema. Ou seja, A1 x0 mais B1 y0 mais C1 z0 mais D1 tem que dar 0. E A2 x0 mais B2 y0 mais C2 z0 mais D2 também dá 0. Tá? Isso é uma equivalência, tá? Se o ponto A está na reta R, isso aqui é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, o ponto A está na reta R. Aí nós vamos denotar o seguinte. Ó, eu tenho um vetor U, né? Eu fixei um ponto A na reta R. Então vou denotar B como a soma do ponto A com o vetor U, né? Que a gente vai calcular, né? Quando eu tenho coordenadas, né? Você vai somar coordenada a coordenada, né? Então isso aqui vai dar x0 mais m, y0 mais n, z0 mais p. Então vamos lá, ó. Eu tenho a reta R. O ponto A está na reta R. Se o ponto B, que a gente definiu aqui, ó, não está na reta R, se o B está aqui, ó, quando você olha então o vetor U, ele não é paralelo à reta R. Né, lembra? Dizer que BA mais U quer dizer que o U é o vetor AB. Tá? E caso contrário, se o ponto B está na reta R, esse vetor U, ó, ele é paralelo à reta R. Então tem uma caracterização aqui, ó. O ponto B está na reta R, sem somente C. O vetor U é paralelo à reta R. Então note que U é paralelo à reta R, sem somente C. O ponto B pertence à reta R. Mas se um ponto está na reta R, porque as coordenadas desse ponto formam uma solução da equação da reta R. Então vem aqui no lugar de x, y, z, troca por x0 mais m, y0 mais n, z0 mais p.
Ou seja, A1 vezes x0 mais m mais b1 vezes y0 mais n mais c1 vezes z0 mais p mais d1, isso é igual a zero. A2 vezes x0 mais m mais b2 vezes y0 mais n mais c2 vezes z0 mais p mais d2, isso vai dar zero também. Esse sistema aqui eu vou chamar de 2. Bom, sistema não, né? Essas duas contas, na verdade. E esse aqui eu vou chamar de 1. Aí o que você vai fazer? Vai pegar a primeira equação, vai subtrair a primeira aqui, ó, membro a membro. Vai pegar a segunda equação, vai subtrair a segunda, membro a membro também. Então, A1 vezes x0 mais m mais b1 vezes y0 mais n mais c1 vezes z0 mais p mais d1. Aí menos A1x0 menos b1 y0 menos c1 z0 menos d1. Isso vai dar 0 menos 0. Note que aqui, ó, esse A, quando eu fizer a distributiva, né? Isso fica A1x0 menos A1x0, né? A1x0 aqui, ó. Aí o menos A1x0 que tem ali embaixo. Mais, mesma coisa aqui, ó. B1y0 menos B1y0. Aqui sobra um C1z0 menos C1z0 mais D1 menos D1, né? Então aqui nem precisa. Aqui, ó, D1 vai embora com D1. Aí sobrou o que? Faltou fazer essas distributivas aqui, ó. A1M, B1N, C1P. Aqui é mais A1M mais B1N mais C1P. Isso foi tudo igual a 0 menos 0 que dá 0. Só que aqui, ó, esse menos esse dá 0. Esse menos esse dá 0. Esse menos esse dá 0. Então, em particular, A1M mais B1N mais C1P dá 0. Então, cheguei nisso aqui fazendo o quê? A primeira equação do sistema 2 menos a primeira equação. Agora você faz a mesma coisa. De maneira análoga, a segunda equação menos a segunda. É a mesma conta, idêntica. Só no lugar do A1, B1 e do C1 vão aparecer respectivamente A2, B2 e C2. Tá? Aí deixo para vocês fazerem. Tá? Analogamente, prova-se que A2M mais B2N mais C2P igual a 0. Então, dizer que um vetor U é paralelo à reta R equivale a dizer que vale isso aqui, também vale isso aqui. Ó. Bom, gente, então a aula de hoje era isso. Eu vou ficando por aqui. Aí na próxima aula a gente vai começar um novo tipo de problema, que é estudar o caso dado duas equações. A gente vai começar com duas retas, olhando para as equações e determinar a posição dessas retas no espaço, né? Se elas são paralelas, reversas, concorrentes ou se elas são iguais, tá? Então, até lá.